Fala, nação corintiana! Se você não tem estômago, não assista este vídeo. E para você que é torcedor modinha, eu te convido a também não assistir este vídeo. Este vídeo aqui é feito para o corintiano raiz, que tenha estômago de verdade, para ver as revelações, as primeiras revelações feitas sobre a gestão passada no setor financeiro do Corinthians. Eu peço humildemente para você deixar o like neste vídeo e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Já estamos alcançando a marca de 30 mil inscritos e quando chegar lá, vou sortear duas lindas camisetas do Corinthians para vocês. Eu devo lembrar vocês que eu sou um cara que não fico em cima do muro e vou divulgar para vocês de maneira diferente e sólida as dívidas do Corinthians referente à gestão passada do Timão. Porque aqui eu não tenho medo, tá, fiel? Então, vamos ao que interessa. Também vou falar no finalzinho um pouquinho sobre o mercado da bola e também referente à rixa, à briga entre Rubão e o presidente do Corinthians, desculpa, Augusto Melo. Certo, fiel? Então chega de enrolação, porque vocês sabem que eu não gosto de enrolação. Vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians em 2023, fiel, teve a sua maior arrecadação da história do clube. Que maravilha! Parabéns, Duílio Monteiro Alves. O Corinthians arrecadou mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão,3 milhões de reais. Esta foi a quantia financeira que o Corinthians conseguiu arrecadar em 2023. Só que o BO vem agora. O Corinthians teve a sua maior arrecadação da história e pagou apenas 1% da sua dívida. O presidente que queria ser conhecido como o presidente que não ganha títulos e o seu maior título seria a quitação de dívidas do Corinthians, pagou apenas 1% da dívida do Corinthians, arrecadando os maiores valores financeiros da história do clube, o que deixa essa situação pior ainda. O Corinthians alega ter pago durante todo o ano 329 milhões de reais referentes a salários e direitos de imagem de jogadores. Mas o Corinthians entrou em 2024 devendo direito de imagem para todo mundo. Como assim? Nos explica essa história, corintianeiro. Juliano colocou o Corinthians no pau, direitos de imagem devendo para o Gil e para um monte de jogadores. E em 2024 aí, o Augusto Melo conseguiu pagar os direitos de imagem, fiel. Devo lembrar para vocês que a maioria dos jogadores, tem muitos jogadores em 2024 que faziam parte deste elenco de 2023. O Corinthians conseguiu pagar esses direitos de imagem com antecipação da venda do Gabriel Moscardo, em que foi pago aí salários atrasados e também direitos de imagem. Oh, mas espera aí, Duílio, você arrecadou 1 bilhão,3 e tinha direitos de imagem atrasados? Mas como assim? Nos explica essa história, por favor, que a conta não está fechando. Então quer dizer que vocês arrecadaram 1,3 e o Corinthians não tinha um time competitivo em 2023? Tinha um time de ancião. Quer dizer que vocês arrecadaram 1,3 e o Corinthians queimadíssimo no mercado da bola? Vocês arrecadaram 1,3 e o Corinthians quase entrou para o transfer ban, punição da FIFA por não pagamento a contratações. Foi isso. Vocês arrecadaram essas margens financeiras e o Corinthians quase saiu por um time de Série C da Copa do Brasil na mão de empresários, devendo todo mundo. Memes como não pagador nem das marmitas, é isso que você está querendo me dizer? Que vocês arrecadaram o maior valor da história do clube e o clube deve hoje 2 bilhões de reais com a Neoquímica Arena? Então quer dizer que vocês arrecadaram os maiores valores financeiros, vou repetir até que eu canse, os maiores valores financeiros da história. Desde que o Corinthians nasceu, vocês foram
a gestão que arrecadou os maiores valores financeiros e o Corinthians não quitou praticamente nada da Neoquímica Arena? Afinal, vocês fizeram vários negócios, vocês fizeram aí várias manobras, vários planos de pagamento com a Caixa e não honrou nenhum. A dívida hoje da Neoquímica Arena, fiel, tem gente que fala que é 1 bi. Né? A gestão aí divulgou 1 bi com juros, sendo que o estádio custou 600 mil. Hoje está 1 bi por juros por falta de pagamento. O Augusto Melo está fazendo várias manobras junto com seu setor financeiro, Rosalá Santoro, que é um cara íntegro, um cara do bem, tentando fazer acordos com a Caixa para pagar a Neoquímica Arena e está super difícil. Vocês sabem por quê, Duílio Monteiro Alves? Porque o Corinthians está queimado com a Caixa. Porque o Corinthians nunca honrou um compromisso com a Caixa feito por você. Eu sei que você assumiu uma bomba do senhor André Sanches, porque você e o André Sanches é igual. Você era diretor de futebol na época do André Sanches. E por que o Corinthians deve dívidas astronômicas com o maior arrecadamento em 2023? Fiel, o Corinthians arrecadou 1,3 bi, só perdeu para o Flamengo por questões assim milimétricas, questão de 2, 3 milhões a mais, pouco considerado para o futebol. Mas o Flamengo, meu amigo, tinha Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, sei lá o que tem, goleiro não sei das quantas, zagueiro não sei das quantas, disputando o título em todo campeonato que entra, porque tinha um super time. E o Corinthians tinha Gil, Juliano, Matheus Bidu, o único que salvava era o Roger Guedes e o Romero ajudando o Corinthians. O Cássio, que foi um grande responsável para o Corinthians não cair para a segunda divisão, goleiro que não foi contratação nova, que já está no clube há anos, batendo recordes e recordes aí. O Flamengo tinha um timão, o Flamengo justifica. O Flamengo hoje é um dos times que menos deve. Fiel, o Flamengo devia mais que o Corinthians. O Flamengo pegou aí gestões competentes e foi quitando a dívida. E hoje a dívida do Flamengo é considerável normal para o futebol do Brasil. E o Flamengo tinha um super time. A gente arrecadou as mesmas estruturas financeiras que o Flamengo com um time horrível. Com 5 anos sem títulos. Por causa dessa chapa chamada renovação e transparência. Aqui, irmão, eu não tenho medo. Eu não fico explicando os valores financeiros. Ah, porque quitou isso. É, gente, a gente tem que ver, né? Porque aqui não, irmão. Aqui eu vou falar a verdade. Se arrecadou, cadê os pagamentos? Por que não pagou nada do estádio? Por que não tinha um time competitivo? Por que o Corinthians quase entrou para Transferban? Por que o Corinthians devia Deus e todo mundo? Com Augusto Melo custou realizar contratações agora, tendo que adiantar parcelas, tendo que dar 50% de adiantamento. Por que o Corinthians fechou um patrocínio master com a BMG na época do Duílio Monteiro Alves a 30 milhões de reais? Nem o Cuiabá tem patrocínio master 30 milhões de reais, com todo respeito ao Cuiabá. Que gestão incompetente é essa, cara? Olha os valores financeiros que o Augusto Melo está trazendo para o Corinthians, porque essa marca aqui, isso aqui com todo respeito não é São Paulo, não é Palmeiras, não é Santos. Aqui é 40 milhões de torcedores, irmão. A torcida do Corinthians é a torcida mais consumista do Brasil. Olha o estrago que ela está fazendo com a Globo, com as transmissões de jogos da Sul-Americana, recorde de audiência, valores financeiros de transmissões de TV passando dos 300 milhões anuais, maior patrocínio master do Brasil, 360 milhões, placas publicitárias com a Abrax, 240, fechando os numbers rights a mais de 1 bi, e tem gente que ainda fala que a gestão do Augusto Melo não é uma gestão boa, fala presidente horrível, é mais aí 3 anos aí de coisas ruins. Pô, gente. Então, Augusto Melo, cara, como eu disse e repito, ele foi a nossa maior contratação na história do Corinthians, foi sua vitória nas eleições. Essa foi a maior contratação de todas. Calma, não deu nem 1 ano de mandato. Calma, que vocês vão ver a capacidade desse empresário e presidente do Corinthians gerar receita para o clube. Se vocês acham que 1 bi, acham ou não, é fato, tá? Inclusive saiu no GE, 1,3 bilhões
de reais, a maior arrecadação, vocês vão ver quantos que o Corinthians vai arrecadar agora. E nem perto dessa arrecadação já são 11 contratações. Mais de 11 contratações. Fora do meio do ano que vai entrar agora, tá, fiel? Então, não dá, ô Augusto Melo, para você receber o André Sanches na sua sala, ou futuramente você receber o Duílio para eles te aconselhar com quem que você tem que fechar. Não dá para você manter o mínimo de diálogo. Em um país coerente, em um país de leis, ou com pessoas coerentes, essas pessoas, a primeira coisa que tinham que fazer era ser investigadas, tá? E se for comprovado que tem falcatrua, presas. Eu não estou dizendo aqui que tem, tá, fiel? Não estou dizendo aqui que tem, porque eu não tenho respaldo jurídico nenhum, tá? Mas se tem que ser investigado e se for comprovado, aí sim tem que ser feito alguma coisa, porque a gente não aguenta mais. Cara, e não é possível que estes caras vão querer sair para presidente nas próximas eleições contra. Porque se sair, vai perder de lavada. E detalhe importante, fiel. Detalhe importantíssimo. Eu acho que nem vão. Para começar, eles teriam que ser impugnados. Eles não deveriam sair para presidente. Porque o que esses seres fizeram com o Corinthians é inexplicável. Por isso que o Corinthians está 5 anos sem ganhar título. Porque as nossas gestões passadas, a gente teve presidentes do Corinthians palmeirenses, porque o Duílio Monteiro Alves e o André Sanches é palmeirense aí, de coração. Porque o que fizeram com o Corinthians só podem ser palmeirenses. Não tem outra explicação. Fiel, e este relatório eu procurei, conversei com a fonte, conversei também com algumas pessoas ligadas ao Corinthians. Ninguém me passou o que é a Ernest Young ainda, tá? Saiu no Globo Esporte e nenhuma matéria do Globo Esporte, nenhuma parte disse que foi relatório da Ernest Young. Detalhe importante sobre isso. Pode ser que vazou intencionalmente. Isso acontece muito no futebol, fiel, até contratações. Vazam intencionalmente para ver a reação da torcida. Isso daqui pode ter sido vazado pela Ernest Young. Mas em breve as coisas já estão circulando, onde a fumaça é fogo. Em breve vai sair o relatório. E o Augusto Melo, porque esses números são verdadeiros, tá, fiel? Esses números aqui já teve até comunicado do Rosalá Santoro explicando. E teve ex-diretor financeiro do Corinthians também falando que esses números não são reais. O Corinthians não deve 2 bilhões, né? É lógico que vão falar, eles querem se proteger a todo custo. Então, o Augusto Melo tem o dever de blindar o Corinthians, obviamente, e de fazer uma coletiva de imprensa, explicar tudo que está aqui e revelar se este relatório foi de Ernest Young. Fiel, estamos aqui explicando o porquê que o Corinthians ficou 5 anos sem títulos. Toda verba destinada a este clube, que poderia se converter em contratações para você disputar os principais campeonatos do Brasil, pagamentos de dívida dos mercados, tá? Ou seja, você não teria aí um Corinthians queimado para contratar, direitos de imagem, salários em dia, isso motiva e muito qualquer jogador de futebol a se doar mais para o clube. Você tem que ter direitos de imagem certos, você tem que ter salários corretos. Matias Rojas foi contratado, na época era o jogador cotado no futebol do Sul da América inteiro, todo mundo queria o jogador, inclusive clubes do Brasil. Obviamente que não rendeu, mas não é esse o mérito que estou entrando. O jogador não teve salários e direito de imagem pago, fiel. O Fausto Vera, na época do Duílio Monteiro Alves, o presidente do Argentinos Júnior, disse que queria ver um trem ruim, mas não queria ver o Corinthians, que nunca mais na vida faria negócios com o Corinthians. O Duílio Monteiro Alves não honrou nada referente ao Fausto Vera, com arrecadação de 1,3 bi, o Corinthians não honrava seus compromissos financeiros. O que estava acontecendo aí? O que estava acontecendo aí que o Corinthians não realizava contratações, não pagava corretamente as suas dívidas? Então, Fel, tem muito pano para manga ainda para acontecer. E aqui eu falo a verdade mesmo, irmão. Que não tem essa não. Contra fatos não há argumentos. Certo? E no meu ponto de vista, com a maior humildade do mundo, teria que abrir uma investigação. Teria que abrir uma investigação. Aí, se for comprovado, não estou dizendo aqui que a gestão passada ela é culpada ou ela roubou algo, fiel. Não estou dizendo isso aqui.
mas teria que abrir uma investigação e, se for comprovado, cadeia. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Eu quero que vocês comentem sobre este assunto, fiel. Quero que vocês comentem aqui referente aí tudo que foi dito aqui. Já vou falar um pouquinho sobre o mercado da bola, tá? Comentem aqui sobre este assunto, porque eu quero saber a sua opinião, tá? Vou estar lá respondendo os comentários, do vídeo anterior e já aproveito e vou responder esses daqui também, porque eu já vou estar online lá. Combinado? Se você não deixar um like nesse vídeo, significa que você também é torcedor modinha, tá? Se você é corintiano raiz de verdade, clica no like, se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente não fica em cima do muro, não. A gente fala o que tem que ser falado, tá? Bom, fiel, referente ao mercado da bola, quero trazer aqui um respaldo para vocês referente ao Alex Santana, que foi cogitado em uma possível troca com o Mosquito. Não foi o Corinthians que procurou o Atlético Paranaense, foi o Atlético Paranaense que procurou o Corinthians sugerindo essa troca. Detalhe importante, a negociação não andou. Foi exatamente o que eu disse no vídeo de ontem, que essa negociação não iria para frente, porque o Corinthians está valorizando muito o Gustavo Mosquito e não vai negociar o jogador tão cedo. A comissão técnica quer contar com o Gustavo Mosquito para 2024, o Corinthians também, e o Gustavo Mosquito não vai servir como moeda de troca no Corinthians. Então negociações não vão avançar para os clubes que quiserem envolver o Gustavo Mosquito. Combinado, fiel? Então esta contratação não vai se realizar. Futuramente, quem sabe, se o Corinthians interessar nesse jogador, pode ser que faça uma proposta, mas de momento aí, negociações totalmente encerradas, esta negociação que o Atlético abriu com o Corinthians. Combinado? Quero que vocês comentem aí sobre o Alex Santana, que para mim também não iria somar nada neste meio campo do Corinthians, já que o Corinthians está acertado com o Hernani, volante do Parma, para o meio do ano. Fiel, agora quero trazer aqui um respaldo também para vocês referente à treta entre Augusto Melo e o diretor de futebol Rubens, o famoso Rubão. Já trouxe aqui informações para vocês que essa briga é existente, mesmo o presidente falando que não no jogo aberto, dos donos da bola, jamais com a audiência dos donos da bola ou qualquer rede de televisão, ele vai falar, realmente existe uma briga, vixe, o bicho está pegando lá. Não, fiel, mas está se criando grupos do Rubens, que é o Rubão, e do Augusto Melo. Está criando rachadinhas externamente, porque internamente, fiel, o grupo está unido, mas pode também virar rachadinhas, pode virar aí grupinhos, porque isso só tem a atrapalhar o Corinthians. Então você, Augusto Melo, você tem o dever, como presidente do Corinthians, como ter a caneta na mão, em blindar o clube. Se ele tá causando isso, manda esse cara embora. Quem tiver junto com ele apoiar, manda pra casa do chapéu. O Vilarão já foi mandado embora porque apoiou o Rubão. Quantos mais profissionais vão sair? Chega nesse cara, faz uma reunião com ele e manda ele embora. Inclusive, eu estou procurando saber aqui qual é o valor financeiro que o Rubão recebe mensalmente. Eu fiquei sabendo que é uma bala, hein? Fiquei sabendo que são valores enormes que o Rubão recebe como diretor de futebol, que ele é muito, mas muito bem remunerado. Um cara que fez participação quando o Corinthians caiu para a segunda divisão. O que esse cara tá fazendo no Corinthians, Augusto? Você tá sendo um presidente que tá mudando a história do clube, que tá aí trazendo grandes patrocinadores, fazendo um ótimo trabalho. Você não precisa de alguém jogando contra você dentro da sua administração. Não sei qual é a importância política que o Rubão tem, ou o que você tem que fazer para esse cara ser mandado embora, ou quais cabeças você tem que tirar, mas manda esse cara embora. Esse cara é pior que o Roberto de Andrade. Você sabe disso. Culpado diretamente aí por colocar o Mateuzinho para treinar junto com a equipe, sem um contrato assinado, depois de tudo que aconteceu com o Veríssimo. Responsável direto por várias contratações que não deram certo, porque ele não sabe negociar, o jeito rude de tratar empresários e jogadores fizeram com que demorasse com que o Corinthians acertasse a contratação e tivemos que trazer o Fabinho Soldado às pressas. O papel que o Rubão faz, o Fabinho Soldado faz. Além de negociar, vai fazer um bom papel de diretor de futebol. Você não precisa desse cara nas dependências do Corinthians jogando contra você. Você precisa confiar nas suas ideias, no seu feeling e não ter um cara te especulando a todo momento sobre o que você vai fazer ou tá deixando de fazer. Manda esse Rubão embora. O Corinthians não precisa desse cara. Roberto de Andrade só saiu por pressão da torcida. Só saiu por pressão da torcida.
Então, que ele saia também. Não espere chegar ao ponto da torcida ter que se manifestar. Mande embora antes, tá, fiel? Este é o conselho do corintianeiro para você, Augusto Melo. A gente não precisa aí de rachadinhas, a gente não precisa de grupos se tretando externamente. Só quem vai perder com isso é o Corinthians. E cuidado com as pessoas que estão aí, se não estão aliadas a Duílio Monteiro Alves e Andrei Sanches. Cuidado, abre o olho, você é inteligente, você não precisa de um cara desse na sua gestão, tá? Então, fiel, eu quero que vocês comentem sobre este vídeo, tá? Comentem sobre todos esses assuntos falados aqui, porque eu quero saber muito a sua opinião. Às 18 horas tem mais vídeo do Corintianeiro, são 2 vídeos diários, tá? Um entre 11h40, 11h50, hoje vai dar uma atrasadinha aí, devido ao assunto, esperei muita ligação, não é eu que ligo, eu tenho que esperar a ligação, não posso forçar para coletar as ligações para coletar as informações do Corinthians para passar para vocês, então hoje deu uma atrasadinha, mas em 11h40, 11h50 é o costume nosso de postar o primeiro vídeo e às 18 horas da tarde o segundo vídeo. Fiel, o meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!